se vocês tivessem um apocalipse zumbi com mortos-vivos extremamente estúpidos e humanos mais burros ainda, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma galera tentando sobreviver a um apocalipse zumbi em Nova York, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis imbecis em Queens of the Dead. E hoje a briga vai ser para ver quem tem menos cérebro, os zumbis ou essa galera. Começamos com a Queen em uma ligação com a amiga dela, e um dos papos é sobre os preparativos para a Yawn Party, que é uma festa marcada para essa noite. Mas no momento ela tá indo para a igreja, onde vai deixar o dízimo e rezar pela saudosa avó dela. Só que ao chegar lá, a Queen mostra que não é muito religiosa, porque além de não fazer a oração direito, ela simplesmente marca um encontro em um aplicativo de relacionamento bem na frente da Nossa Senhora. Então a Queen descobre que o pretendente dela tá ali dentro da igreja, e ao chegar no ponto de encontro, ela procura pelo rapaz e nota que há um celular ensanguentado ali. Acontece que esse espanto não dura muito, já que ela é logo surpreendida pelo novo ficante dela, que não parece estar muito bem, mas mesmo assim, ela se sente atraída pelo sujeito. O problema é que quando o negócio ia esquentar, o maluco simplesmente morde a coitada como se fosse um zumbi, e essa é a prova de que solteiro que usa aplicativo de relacionamento não tem um dia de paz. Já por outro lado, o Sam tá em mais um dia de trabalho no hospital, em que ele é enfermeiro, e conforme distribui gelatinas, a superior dele dá uma bronca nele por conta da falta de postura do rapaz. Além disso, ele é enviado para verificar como a paciente dele tá, e lá conhecemos a Jane, que realmente tá doidinha para ir embora, sendo que sequer possui contatos de pessoas que possam acompanhar a alta dela. Dessa forma, o enfermeiro convence a apressada a se medicar um pouco mais, para daí ambos definirem se a garota realmente tá bem para sair. Em paralelo, vemos a Gincy ensaiando a apresentação dela, só que o clima entre a equipe não parece muito bom, especificamente com o Nico, porque ambos estão praticamente disputando o palco. E esse cara aqui parece o Livinho, eu tô ficando muito maluco. Para piorar, a Kelsey avisa que alguns candidatos desistiram de participar do grupo, o que vai forçar elas a darem uma chance pro Nico. E o Jimmy também resmunga por ter ficado sem garçons, e como se isso não bastasse, um dos dançarinos alerta de última hora que vai precisar ir para outro show que vai pagar mais. Ou seja, tudo que tem pra dar errado, tá dando errado. E o que resta é tentar ligar pra Dre, que por sua vez, tá passando sufoco para conseguir carregar os pertences dela. Nesse momento, a moça também entra em contato com a Yasmin, que seria a grande estrela da Yawn Party. A questão é que a Drag finge estar doente para faltar ao compromisso, e nada que a organizadora do evento diga consegue convencer essa mentirosa a se apresentar lá. Nisso descobrimos que a sacana marcou de fazer uma live em um camarote VIP da Glitter Beach, e até prova a cachaça dessa marca durante a publi, mas ao finalizar o vídeo, a falsa mostra que tem nojo dessa bebida. Agora o Nico e o amigo dele conversam sobre a maquiagem do dançarino, e o Jax logo pede um pouco daquela balinha Sete Belo que o pessoal da rave gosta, se é que vocês me entendem. Ao ouvir esse pedido, ele claramente fica desconfortável, já que o pidão é caloteiro e tá devendo uma graninha há um tempo. Mas diferente do Livinho, o Nico é coração mole e dá um pouco dos entorpecentes pro cara. E sim, eu tive que pesquisar no Google pra fazer essa piada. Em seguida, o rapaz revela que o vulgo dele é Deliciosa, e essa é a primeira e última vez que eu vou falar esse vulgo. E depois ele começa a fazer uma live pros seguidores, além de anunciar que irá se apresentar na Yawn ao lado da Yasmin pela primeira vez. Quem assiste essa transmissão é a Jane, que revela ao Sam que esse maluco é aquele que deu a paradinha pra ela, e quando ambos comentam sobre a lendária Yasmin, o enfermeiro revela que já foi colega de palco dela. Afinal de contas, no passado os dois eram do mesmo grupo e eram produzidos pela Dre, e essa informação faz a Jane questionar se o cuidador dela pode levar ela até o Nico. Mas é claro que o moço nega essa ideia idiota, pois a Jane tá ali no hospital por ter consumido os produtos dele. Após essa conversa, a Lizzie aparece pedindo um favor pro Sam, que aceita na mesma hora, e recebe um biscoito por isso. Então, quando a loira vai atender um chamado na recepção, o colega dela comenta que ela tá tentando ter um filho, o que faz a Jane comentar que héteros são meio cringes. Aí o rapaz até concorda, mas lembra que a mulher não é hétero, pois ela possui uma esposa, e essa descoberta surpreende a paciente. Bom galera, antes de tudo, eu vou ter que deixar um aviso aqui pros lacradores de plantão. Show, sai daqui! Calma, tô brincando galera. Mas tudo que eu vou falar aqui é criticando a burrice dos personagens em um filme, hein? Por favor, não vai distorcer as coisas na sua linda cabecinha. Dito isso, eu sei que essa porcaria aqui é de terror e comédia. O problema é que esse filme não tem graça, então só resta falar mal dessa podreira. Ainda mais porque esse lixo em forma de filme foi feito pela filha do George Romero. Sim galera, eu acho que eu acabei escolhendo esse filme aqui porque apareceu como relacionado ao Terra dos Mortos que eu fiz aqui no canal recentemente. E por algum motivo meu cérebro desligou e eu fiz a cagada de clicar nele. Nem dá pra culpar alguém nos comentários, porque ninguém foi maluco de pedir essa bomba, né? Mas agora, como eu dei play e me torturei assistindo esse lixo, eu vou tentar analisar pra vocês. Pra começo de conversa, galera, como é que alguém decide ir numa igreja pra relaxar com um desconhecido? E ainda por cima, como é que essa pessoa é tão burra ao ponto de ver sangue, ver uma pessoa cinza na frente dela e achar que vai rolar uma relaxada? A menos que você tenha algum tipo de tara no Fred Mercury prateado, eu não acho isso aí
muito normal. O mínimo que ela deveria ter tido era a noção de ligar pra polícia após ver o sangue ou vazar dali pra não entrar na estatística, né galera? E bom, essa daí entrou, né? E logo vai estar fazendo cosplay de Fred Mercury prateado também, já que ela foi mordida e com certeza vai virar outro zumbi. E por falar nos zumbis, que tipo de zumbi idiota é esse que fica parado 30 segundos na frente da presa e não faz nada? Ele ficou tão burro que precisa pensar se vai morder ou não. Já a Jane no hospital, bom, é ruim estar em um hospital no início de um apocalipse. Logo logo esse lugar vai virar um inferno, pois várias pessoas mordidas vão chegar. Pensando bem, só vai chegar gente estúpida, né? Pois aquele zumbi ficou processando por 1 minuto se deveria morder lá na igreja. Mas enfim, pessoas que andam na rua olhando pro celular com certeza vão ser mordidas ou atropeladas. A chance deve ser quase a mesma. Se você não desmaiar na rua, eu acho que é praticamente impossível ser infectado nesse apocalipse, pelo que vimos até agora. Qualquer ser humano com um QI acima de uma batata consegue desviar desses zumbis e sair correndo. Sem contar que a Jane deveria estar num processo de reabilitação. A doida acabou de passar mal por conta de paradinhas e tá querendo consumir mais. A alta é a última coisa que ela vai ter desse jeito. O pior de tudo é que parece que o Sam está passando pano pra isso. Afinal, a mulher claramente tem dependência química e ele, como enfermeiro, deveria reportar isso e não ajudar a mulher a sair do hospital. Daí descobrimos que a parceira da Lizzie é a Dre, e enquanto a enfermeira vê a imagem do ultrassom, ela conversa com a amada dela, que basicamente tá desesperada por tudo estar dando errado. Só que apesar de todos os problemas, a morena se recusa a deixar a Yam e as companheiras dela pra trás. E a Sam se surpreende ao ver que a Yasmin desistiu da apresentação. Nesse momento, a enfermeira até comenta que o homem poderia se apresentar, e por mais que a Dre reconheça que o cara é uma lenda dos palcos, ele também é uma grande dor de cabeça e difícil de lidar. Ele também nega na mesma hora essa ideia, e quando a organizadora dos eventos lembra que não quer soluções para os problemas dela, e sim apenas desabafar, a Lizzie comenta que mandou o próprio irmão consertar a privada do local da festa. Acontece que o papo de ambas é interrompido, quando os enfermeiros notam a chegada de um paciente vestido de coelho em estado grave, fazendo com que as companheiras precisem desligar. Dessa maneira, conhecemos o Barry, que tá ouvindo uma discussão sobre o uso de hormônios e transição de gênero. Assim, a cunhada dele deixa claro que o cara tá ali para desentupir o encanamento e não para arrumar confusão. E quem também tá ainda mais desesperada é a Kelsey, que ajuda a chefe dela. E enquanto o Sam corta o rosto por estar se barbeando, o Barry vai resolver o problema do banheiro, e a Dre se reúne com o grupo dela. A princípio, todos ali parecem animados, até que a morena revela que a Yasmin não vai mais participar, o que obviamente deixa toda a equipe em choque. Mas a Dre não deixa a peteca cair, e encoraja a Kinsey e o Nico, além de garantir pra Kelsey que tudo vai dar certo nessa noite. Agora vemos o evento em que a Yasmin tá, e o buffet desse local vende uns doces de formatos bem estranhos. E aqui a drag é a atração da noite, e tira várias fotos, incluindo com a Misty e o Turtleneck, que fingem simpatia apenas para manter as aparências nas redes sociais. Voltando pra Ian Party, alguns visitantes vão chegando, e a Dre e a Kelsey estão preocupadas com o público abaixo do que elas esperavam. Ao notar isso, a loira começa a culpar os signos e a astrologia. Já o Jimmy tá preocupado com o retorno financeiro que o bar terá, pois até o momento, o coitado apenas levou prejuízo. Ouvindo as reclamações dele, a Dre lembra que o idiota também perdeu muita grana com criptomoedas. E quem aqui que nunca perdeu uma graninha torcendo pro negócio ir pra lua, né galera? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu já tive um Bitcoin galera, mas isso foi na época em que 5k valia um Bitcoin, e foquem na parte de eu tive, porque já fazem quase 10 anos essa cagada aí, pois eu coloquei tudo em vários sites que prometiam retorno, e me lasquei bonito. E foi aí que eu aprendi que não existe promessa de grana fácil, eu tive que perder 5k, mas também né, eu fui burro de acreditar que ficaria rico sem fazer nada, mas é errando que se aprende né. Mas antes do papo continuar, o Barry aparece mostrando que o problema do banheiro era um rato bem no encanamento. Na sequência, a Kinsey segue apresentando o espetáculo e brincando sobre algumas pessoas terem um crush em Jesus Cristo. Aí o Barry reconhece que a drag é bem engraçada. O problema é que ele se refere à anfitriã como ele, o que desagrada o Nico e o Jax. E quando o encanador comenta que o rapaz não deveria ir pro banheiro do camarim, o cabeludo lembra que o amigo dele é não binário. Assim o cara corrige o cunhado da Dre, que segundo ele, tá usando o pronome dos outros errado. E eu nem vou entrar nessa discussão, porque teve gente me corrigindo sobre o pronome de animatrônico, né galera? Como se eu tivesse ofendido os animatrônicos por ter cometido um erro. Mas bora fingir que nada aconteceu. Então, o dançarino apenas deixa o sujeito falando sozinho, e a Dre fica preocupada com o fato do familiar dela estar conversando com as pessoas dali. Depois disso, a Kinsey nota a chegada do Sam, e anuncia a volta lendária Samonse. E ao se reencontrarem, o enfermeiro parece meio receoso em conversar com a Dre, mas ela garante que tá tudo bem. E é a hora do cara voltar aos palcos. Acontece que o folgado do Nico parece desenhar do veterano, pois por incrível que pareça, o novato não conhece a história da Samonse. E agora, o Barry vai descartar o rato que achou antes. Ali, ele fica do lado de fora por um tempo, até notar a chegada de uma zumbi. E por não saber que se trata de um morto-vivo, o encanador avisa que a entrada não é por ali. Nesse ponto, o cara até pensa que a visitante tá passando mal, mas ao notar que não adianta falar nada, o cara apenas volta pra dentro. E o problema é que a zumbi consegue impedir que a porta se feche. Por outro lado,
lado, a Ginseng parece ter uma rixa com o Sen, tanto que vai provocar ele no camarim. Mas ambos, na verdade, são bons amigos, que se alegram ao se verem. E conforme os veteranos conversam, o Nico aparece fazendo pouco caso do enfermeiro, além de ignorar o aviso e abrir uma janela proibida. E por mais que a Ginseng repreenda o idiota, o folgado não esconde que tá sentindo uma dor de cotovelo pelos holofotes estarem na Samonce. E se você não tá sacando o que tá acontecendo aqui, é como se o Nico estivesse perguntando em que time de futebol o Sen jogou, ou quantos títulos o homem tem. E bom, se você não entende nada de futebol, que nem eu, eles estão discutindo quem tem mais elo no LoLzinho. Aí se nenhuma dessas duas analogias funcionou, é melhor ficar sem saber mesmo. Brincadeiras à parte, o dançarino joga baixo, e lembra que no passado, a drag queen simplesmente abandonou os fãs, e não se apresentou em uma Yawn Party, e desde então nunca mais voltou aos palcos. Após essas revelações bombásticas, a Kelsey aparece alertando que o próximo show começará em breve, e quando o cabeludo segue a loira para tirar satisfações sobre as apresentações, a Ginseng decide perguntar o que aconteceu naquele dia. Nessa hora, o Sen revela que nunca teve problema com palcos, ou em ser o centro das atenções, mas aquela vez, o fato dos fãs estarem clamando por ele simplesmente deixou o coitado em choque. Isso fez o rapaz simplesmente deixar a carreira de drag queen para trás, e por mais que o coitado ainda esteja inseguro, a Ginseng continua incentivando o amigo dela a se apresentar e arrasar. Ok galera, eu disse que o hospital seria o primeiro lugar a dar sinais vermelhos, e começou, né? O máximo que eles vão poder fazer é tentar isolar o paciente mordido e tratar como algum surto, emitindo um sinal de alerta para as autoridades. E eu até entendo o coelho ser mordido, afinal o coitado tá dentro de uma fantasia com um campo de visão reduzido, e talvez ele estivesse no meio de muitas pessoas. Aí ele só sentiu a mordida depois, lá ele. Agora, uma festa no começo de Apocalipse é um buffet livre pros zumbis, né pessoal? Mesmo que esses zumbis sejam extremamente lerdos, com certeza vai ter gente distraída ou doidona que vai ser mordida, e só precisa uma pessoa entrar em pânico pro negócio virar uma reação em cadeia, e um desastre acontecer. Já o Barry, pelo que eu tô vendo, o cara não é um exemplar muito inteligente também. Afinal, ficar manuseando um rato morto daquele jeito, ou querer jogar ele na lixeira dentro do estabelecimento, é nojento e perigoso. Afinal, o bicho vai feder e pode espalhar doenças. O certo é pôr num saco duplo e usar luvas de látex por baixo das luvas que ele estava pegando o animal, porque tirar as luvas sujas e botar embaixo do braço é brincar com a sorte. Já o Livinho, digo, o Nico, por que esse cara fica quebrando as regras de graça? Se é proibido abrir a janela, é por algum motivo. Provavelmente ela não fecha depois de aberta, ficando emperrada, ou pessoas passam ali para incomodar quem tá no camarim. Algum motivo tem. E bom, nós sabemos que algum zumbi vai usar isso, igual usar a porta que o idiota do Barry não fechou. E sobre a Kelsey culpando o signo e astrologia, eu nem vou perder o meu tempo com isso. Se você acha que a culpa do seu evento dar errado é Saturno retrógrado, você precisa rever os seus conceitos e parar de acreditar em pseudociência. É a mesma coisa que pegar um biscoito da sorte e acreditar cegamente que o que tiver escrito ali vai acontecer, a menos que nesse biscoito venha escrito para você deixar o like e se inscrever no Derrotando Filmes, aí você pode seguir sem medo. Em paralelo, o Turtleneck e a Misty mostram que são os típicos blogueiros fúteis, porque eles estão ali apenas pelo engajamento, fora que a garota não para de reclamar por não ter recebido um verificado nas redes sociais. Como se isso não bastasse, a doida parece invejar a própria irmã, que tem tido uma carreira melhor como digital influencer, e na hora em que a blogueira começa a tentar bolar um post viral, o parceiro dela é puxado por um zumbi. Pra piorar, a coitada percebe isso tarde demais, pois também é atacada pelo morto-vivo. E agora vemos o Jack se apresentando, e no momento em que o Sen parece estar entrando em pânico, ele se encontra com o colega dele, que tá muito louco, e oferece umas paradinhas para ele. Nisso, o Barry parece estar vendo algo bem preocupante no celular, e a Queen zumbi começa a tentar morder várias pessoas na festa, e falha miseravelmente, e a Dre fica cara a cara com o velho amigo dela. Aí no momento em que o encanador alerta o Jimmy que tem algo de errado, ele saca o machado de emergência e tenta arremessar no zumbi, que simplesmente desvia. O pior é que a lâmina acerta a perna da Kelsey, e isso obviamente causa um pânico geral, que faz a Ginseng sair correndo pro camarim, onde é ajudada pelo Nico. Nisso todos fazem o possível para ajudar a ferida, e os visitantes são retirados do espaço. O problema é que o kit de primeiros socorros dali é falso, e o Barry logo discute com a Dre sobre a loucura que o encanador fez, só que o papo deles é interrompido, quando as autoridades liberam um aviso sobre vários casos de agressões ao longo de todos os distritos, e por isso a população deve buscar abrigos. Mas mesmo assim, a organizadora do evento continua cética, e por mais que os caras comentem que havia algo de errado com aquela drag queen, a Morena tem certeza de que eles se precipitaram, e o Barry até acha que pode ser reptilianos. Apesar disso, as redes sociais já estão repletas de registros de outros ataques, e ao notarem algo errado, os dois decidem se preparar, e o Jimmy saca uma besta do nada. Aí, o Sen termina os primeiros socorros a Kelsey, e revela que precisa retornar ao hospital, até que o prefeito da cidade decide fazer um pronunciamento, onde fica nítido que o político fez um curso intensivo com os políticos brasileiros, e mal sabe o que dizer nesse momento caótico. O charlatão inicia o discurso dele, e diz que apenas os trabalhadores essenciais devem ficar nas ruas, fora que o maluco mente que os
rumores de que haveria zumbis à solta são falsos. E conforme continua se pronunciando, o idiota deixa vazar um decote de uma mulher no meio da transmissão, e fica claro que todos notam que ela tava trazendo pó de plim 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 pro cara. Em paralelo, vemos a Liz indo ao quarto da Jane, e lá a loira acaba passando mal por conta da gestação. Daí, a paciente até brinca sobre querer um pouco dos hormônios da enfermeira. Assim, descobrimos que a garota simplesmente tá fazendo um tratamento hormonal clandestino, e ela sequer sabe se o fornecedor dela tá realmente vendendo estrogênio de verdade. Ao ouvir isso, a loira obviamente repreende a Jane, que deveria estar fazendo essa terapia em um hospital. Só que a jovem lembra que os hospitais apenas tratam ela pelo antigo nome dela, antes de realizarem vários exames nela. Após essa discussão, todos os presentes no prédio são chamados, até que aquele coelho de antes surge na frente das duas enquanto come um braço. É claro que isso é desesperador, mas a enfermeira não vacila e consegue nocautear o zumbi com um extintor de incêndio. E a Jane se surpreende ao saber que a enfermeira é boa em rebater por ter jogado softball. A partir desse ponto, a dupla começa a fugir dali. E agora, vemos o grupo da boate assistindo a televisão, até que a Dre tenta manter todos calmos, e dá a ideia de apenas ficarem ali dentro e esperarem as coisas se resolverem. Assim, todos recebem tarefas, como reunir suprimentos e cuidar da segurança. E no momento em que o Nico vai retocar a maquiagem, o Jack surge do nada. O grupo se assusta com a aparência do morto-vivo e se afastam do coitado. Até que a Kelsey lê que os zumbis só podem ser parados caso as cabeças deles sejam destruídas. Nesse momento, a Dre insiste que poupem o Jax, e a ideia é prender ele dentro da jaula no lugar de finalizar o coitado. E o Nico até ajuda atraindo o zumbi, mostrando as paradinhas pro morto-vivo. Na sequência, a galera volta a se assustar com a agressividade do zumbi, e por incrível que pareça, o dançarino acha que é uma boa ideia abrir o aplicativo de relacionamento para arranjar alguém para relaxar, e o pretendente dele tá a poucos metros dali. Então, eles simplesmente deixam a coitada da Kelsey para trás e vão pro camarim, onde descobrem que a Yasmin é a pessoa com quem o Nico iria marcar um encontro. Quando se reencontram, a Ginsey e a recém-chegada se desentendem, e apesar disso, a Dre permite que a conhecida se abrigue ali. E enquanto isso, a ferida fica em choque ao notar algo estranho do lado de fora. Já o Jimmy fica desesperado ao ver que os idiotas deixaram a janela aberta, e ao tentar fechar ela, o coitado acaba sendo atingido brutalmente por um zumbi, que finalizou o barman impiedosamente. É claro que cada um ali entra em desespero, mas rapidamente conseguem fechar a janela com fitas e o mural do camarim. E ao ouvirem os gritos de socorro da Kelsey, a galera vai socorrê-la. Acontece que os invasores não são zumbis, e sim o trio liderado pela Pops, que se assusta ao notar que a loira tá ferida no chão. Em um primeiro momento, a Pops acha que ela foi mordida, mas ao descobrir que a coitada levou uma machadada, a mulher dá um soco na cara do Barry. Aí descobrimos que a recém-chegada é a noiva da Kelsey, e como Manhattan já foi cercada, ela teme que Nova York fique na mesma situação. Então a estratégia é pegar uma balsa para ir ao Queens, mas quando o Nico questiona a Pops a respeito desse plano, a coroa deixa claro que ele não irá para a embarcação, pois lá aceitam apenas mulheres, não binários e familiares, e por isso alguns deles não vão embarcar, como o próprio Barry. Porém a Dre lembra que o cara é da família, e por mais que o Pops discorde, eles ainda precisam esperar algumas pessoas aparecerem, como a própria Lizzie. Como todos ali discutem, eles nem se dão conta de que um zumbi aparece mordendo uma das pessoas ali, e quando o Barry pretende finalizar um morto-vivo, o idiota prova que não sabe usar a arma. Acontece que ao contrário dele, o trio já sabe como agir, e enquanto dois seguram o inimigo, a noiva da Kelsey usa a furadeira para finalizar o comedor de cérebros facilmente. Nisso elas decidem dar um fim na moça que foi mordida, mas logo, todos ali concluem que não precisam tomar essas medidas preventivas tão extremas, e decidem poupar a ferida enquanto for possível. E conforme limpam toda a sujeirada dali, a Dre tenta ligar para a esposa dela, que em paralelo, foge acompanhada da Jane pelas ruas, porque o plano delas é chegar até a Bárbara, que é o nome da Impala da enfermeira. Daí a loira nem nota que o celular dela caiu no meio do caminho, e vários zumbis vão se aglomerando e usando os antigos smartphones deles. Bom, essa galera aqui é muito burra, não tem um que se salva aqui. Conseguir ser mordido por um zumbi desses é um feito e tanto, galera. Os bichos são extremamente lerdos, dá pra ver pela Queen zumbi tentando morder a galera na pista, e errando todas as mordidas. Já o Barry é loucura pegar um machado e simplesmente jogar em direção a um zumbi no meio da festa. Esse cara tá achando que é quem? O Ragnar? Óbvio que tem muito mais chances de pegar em alguém aleatório do que no zumbi. Outra estupidez sem tamanho é ter um kit de primeiros socorros falso num bar. Esse tipo de ambiente sempre tem gente se machucando, e esse pessoal não tá preparado pra absolutamente nada. Eu duvido que eles vão sobreviver, e se sobreviverem, é 100% culpa do roteiro safado. E com o aviso das autoridades, eles deviam ter trancado melhor esse lugar, pois mesmo que o prefeito seja um imbecil, os zumbis são reais. Então a segurança do lugar precisava ser melhorada, e pelo jeito eles não fizeram o mínimo, pois aquele trio conseguiu entrar facilmente no lugar, e considerando que eles estão de patinetes elétricos e sobreviveram lá fora, dá pra afirmar mais uma vez que os zumbis são extremamente inúteis. E só esperar se resolver também não serve pra nada, né galera? Vai viver dentro do bar de vento? Eles precisam juntar mantimentos pra sobrevivência, e vão precisar de tudo, porque nesse lugar aí, pelo jeito, só tem cachaça e coisas falsas. Além disso, tem mais uma ideia estúpida,
como é que eles querem manter um zumbi vivo ali. Mesmo que ele esteja na jaula, isso é correr riscos desnecessários. Da mesma forma que manter alguém mordido sem vigilância e andando normalmente. Essa pessoa vai se transformar uma hora ou outra, a questão é só quando. Se for em um momento de perigo, é receita pura pro desastre. E eu nem preciso falar que a morte do Jimmy é culpa do Nico, né? Após toda essa confusão, o Sam trata o ferimento da moça que foi mordida, e ao ver a Dre se distanciando, o enfermeiro acompanha a amiga dela, que pede ajuda para colocar o corpo do Jimmy no saco. Conforme os dois conversam, a morena elogia a voz do rapaz, que lembra do fato dela não elogiar com frequência, coisa da qual a dona da boate discorda, já que sempre rasgou elogios pro cara. A questão é que eles se distanciaram pelo fato de ele ter abandonado a vida noturna, e a mulher sabe que o homem ia dar um bolo neles novamente. Isso faz a coitada lembrar que naquela última festa em que o cara abandonou tudo, ela foi obrigada a devolver todos os ingressos, que totalizavam mais de 9 mil dólares vendidos. Porém, o Sam não parece se importar muito com o dinheiro, porque deixa claro que naquele dia, ele precisava da amizade dela, mas a Dre ainda é inconformada com o fato de ele ter largado tudo para bater ponto em um trabalho qualquer. Por outro lado, vemos o Nico tentando dialogar com o Jax, que obviamente está fora de si e não responde às tentativas do dançarino, que até tenta fazer uma ligação pro zumbi, que simplesmente começa a engolir o celular. E ao notar que não há mais volta, o rapaz apenas deixa o morto-vivo para trás. Na hora em que o Sam conclui que a Dre não queria mais que ele aparecesse na boate nessa noite, ela garante que era pior que isso, porque a moça precisava dele para salvar o show. Mas essa lavação de roupa suja é interrompida pelo Nico, que chamamos para uma conversa, e descobrimos que ao stalkear a Yasmin, o dançarino descobriu que a drag queen fez uma publicidade de um food truck. Logo o plano é usar esse caminhão para chegar até a balsa, e a Pops comenta que pode ajudar a Nico a fugir, mas ainda não garante que ele vai embarcar na balsa. Ao começarem a traçar um plano, os idiotas discutem sobre qual direção devem tomar no mapa. Em seguida, eles finalmente chegam a um consenso da rota certa até o destino deles, e foi um bom tempo brigando sobre essa porcaria que estava posicionada errada. Então o que resta é decidir quem irá nessa missão, e os primeiros escolhidos são o Sam e o Nico, ou seja, o terceiro componente da equipe deve ser escolhido com o jogo do batom, e aquele que acaba sendo selecionado é o Barry, que obviamente tenta dar para trás, mas ele é obrigado a aceitar esse BO. E uma informação importante é que os policiais e os zumbis estão atacando todos, exceto aqueles que são trabalhadores de serviços essenciais. E bom, não me perguntem como é que o policial tá confundindo um zumbi desses com um ser humano, mas sabendo disso, a ideia da equipe é se disfarçar da melhor maneira possível, e vemos que eles miraram em bombeiros e construtores, mas acertaram o Village People. Até que do nada, a Ginsey surge como uma enfermeira, e a ideia dela é substituir o Barry, porque a moça quer acompanhar e encorajar o Sam nessa jornada. Sendo assim, eles se despedem, e o trio começa a andar pelas ruas, e não deixam de reparar que mesmo depois de zumbis, as pessoas continuam viciadas nas redes sociais. Nossa, que crítica social foda. Na sequência, eles finalmente chegam na festa em que a Yasmin tava, e lá eles notam que tudo foi feito especificamente para ser instagramável, mas os espertos não deixam de roubar algumas guloseimas dali. A essa altura, tudo parece estar dando certo, mas antes de conseguirem pegar o food truck, alguns policiais aparecem rendendo o grupo, e o Nico tenta mentir sobre eles serem socorristas. Logo descobrimos que os agentes, na verdade, não estão nem aí pros três, pois essa abordagem não passa de uma pegadinha, e ainda por cima eles simplesmente tomam o automóvel do trio. Em outras palavras, os coitados são deixados para trás, e a decisão que tomam é voltar para a base e tentar pensar num plano B. Mas agora o Nico surta, porque ele se sente excluído e indesejado por todos. O incômodo dele é por se sentir julgado pelos próprios amigos, fora que o Livinho também fica triste pelas pessoas não usarem o vulgo dele, e mesmo que os outros dois tentem se reconciliar, o idiota simplesmente vai embora. Depois da partida do imbecil, a drag reconhece que eles não vão durar muito sozinhos, e do nada, o Sam também decide que não voltará pra boate. Ele também sente que as pessoas lá não precisam dele, e é claro que a Ginsey discorda disso, e antes que ela possa falar sobre a grandiosidade dessa Monse, o enfermeiro corta ela. Na cabeça do cara, a versão drag queen dele não existe mais, porém a colega insiste que essa Monse ainda vive, mas a coitada é surpreendida por uma mordida na bunda. Felizmente isso não feriu ela, afinal a esperta deve ter uns 40 centímetros de enchimento, antes de chegar nos glúteos verdadeiros dela. Pra piorar, a dupla vai sendo emboscada por outros mortos-vivos, e por sorte eles conseguem ir até o elevador dentro daquele local, mas nem isso serve para despistar os zumbis, que vão subindo na plataforma. Tamanha confusão faz o Sam quase ser mordido, até que a drag queen acaba puxando os outros mortos-vivos e caindo por consequência disso. Ao ver a aliada tombando, o rapaz rapidamente corre para ver se ela tá bem, apenas para achar a artista ferida e caída. A velha amiga dele usa as últimas palavras para incentivar a volta da Monse, e o coitado desolado recupera a peruca da finada e começa a fugir dali. E o que resta pro coitado é ver os zumbis devorando a veterana. E por outro lado, descobrimos que o Nico também tá encurralado, e no desespero, o doido chega a pensar a usar uma sete belo. Ok galera, caramba, eu sei que esse filme é pra ser de terror e comédia, só que ele não tem graça e muito menos terror, só pessoas sendo burras. Porque aonde que um desentupidor é uma arma decente para lutar contra zumbis? A única coisa que presta ali é o machado, e mesmo assim é uma ferramenta que precisa ser muito bem utilizada, para não acabar na perna de ninguém igual o Barry fez, ou até mesmo ficar preso num
zumbi e você puxar ele direto na sua cara. Além disso, como é que eles ficam discutindo várias vezes no meio de um apocalipse? Uma hora eles discutem perto de um cara que acabou de ser morto pelos zumbis. Outra hora eles chegam no lugar para pegar o veículo de fuga e simplesmente batem boca, e ficam perdendo tempo até serem emboscados pelos babacas. E por sorte, eles só roubaram o carro, pois poderiam ter finalizado o trio ali mesmo. E depois de perderem o food truck, esses imbecis ficaram discutindo novamente e foram atacados por zumbis. A sorte é que esses zumbis estão funcionando em um outro fuso horário, para ter demorado tanto para chegar ali, pois era pra geral ter virado comida de morto-vivo facilmente. E vamos combinar que não é legal você ter no grupo uma pessoa que te abandona assim que aparece um desafio, ou porque tá se sentindo excluída do grupinho. Isso não tem lógica alguma. E novamente, outras pessoas morreram por conta das decisões desse doido. Já a galera da boate parece estar de boa, até a Yasmin simplesmente tentar ligar a mesa de som e acabar derrubando toda a luz do local. Dessa maneira, a única saída é mandar o trio religar a energia, e no meio do caminho, a Dre comenta que imagina que a Pops era bem diferente. Já a coroa elogia a dona da balada, e lembra que sempre imaginou ela bem charmosa e corajosa. Durante a caminhada dos três, eles se assustam ao ouvir um barulho estranho, e por sorte, a Pops dá uma atacada no rato zumbi, que é derrubado na mesma hora. Depois disso, a Pops confronta a Morena sobre o futuro, já que a mulher tem mais de 30 anos e ainda tenta sobreviver organizando festas. Aí por mais que a moça comente que não gosta muito da vida corporativa, a colega dela continua achando que isso é uma desculpa esfarrapada, e quando o Barry tenta defender a própria cunhada, ele também toma uma patada. Isso faz com que eles comecem uma discussão, porque de um lado, a Pops acredita que os dois não conseguiam dar conta de um trabalho na área administrativa. Assim, o cara lembra que possui rações militares para 3 anos em outro estado. Ela ouve isso e retruca que agora nada disso tem utilidade, e o Barry também lembra que o conhecimento corporativo dela também não serve para nada. Mesmo assim, eles continuam tentando procurar pelo quadro elétrico, mas continuam discutindo, porque fica claro que a Pops possui ressentimentos contra pessoas como o Barry, que acabam sendo preconceituosas. Por outro lado, o cara lembra que nesse caso, é ela que tá excluindo ele de embarcar na balsa. E na hora em que a Dre vai verificar no que o cunhado dela tá mexendo, o imbecil fecha a porta que guarda a caixa de luz. Essa pataquada encurrala a coitada em meio a vários ratos zumbis, que começam a atacar todo o corpo dela. E antes de ser finalizada, a Pops diz que a senha para entrar na balsa é língua. E antes de se eletrocutar para queimar os roedores juntos, ela obviamente pede pros dois levarem a Kelsey em segurança para a embarcação. Tal acontecimento deixa a Dre completamente chocada, e o Barry acalma a cunhada dele. Assim os dois voltam pra boate e dão a notícia. E é claro que a loira fica devastada com a notícia. Em seguida, a dona da balada vê que toda a região tá cercada pelos mortos-vivos. E ao tentar ligar pra Lizzie, a mulher se assusta com um barulho macabro. E é claro que tanto ela quanto o Barry pensam que o pior pode ter ocorrido. Falando na loira, a moça dirige e fica furiosa por ter esquecido o caminho até a Yan Party. E tudo piora ao notar que conseguiu perder o próprio celular. E mesmo que a Jane ofereça o dela, a enfermeira também esqueceu o número da própria esposa. Como se não bastasse, a maluca para no meio da rua ao ver uma zumbi com um bebê no colo, e por algum motivo, a besta acha que é uma boa ideia tentar salvar a criança. Ao se aproximar, ela tenta dialogar, até descobrir que a criança se tornou um bebê zumbi. Dessa forma, a mulher corre de volta pro carro, que agora passa a ser cercado por vários dos mortos-vivos espalhados pelas ruas. E por saber que elas estão perto, a ideia da Liz é sair correndo. Acontece que a Jenny tá com um problema no joelho, e a idiota não foi tratada em um hospital por não gostar de médicos. E no lugar de se tratar corretamente, acabou tomando um opioide dado pela professora de dança dela. Daí, enquanto essas pobres coitadas são cercadas por zumbis, a Dre decide tocar uma música e curtir na boate, justamente para tentar quebrar esse clima negativo. Porque embora eles estejam numa situação de vida ou morte, a Morena lembra que o pessoal da Yan Party sempre se encontra nesse dilema. Desse jeito, o que resta pra galera é ir no embalo e curtir. Ironicamente, todos que estavam cercados na rua vão sendo liberados pelos zumbis, porque eles simplesmente começam a curtir a música da boate e seguir o barulho. Nessa hora, a Jenny pergunta se a Lizzie pode prescrever medicamentos, e ao ver que a jovem tá querendo um álibi para comprar ainda mais entorpecentes, a enfermeira recomenda uma terapia e fisioterapia para espertinha. Apesar de não ter conseguido a receita para comprar mais remédios, ela reconhece que os conselhos da loira realmente são melhores do que ficar comprando entorpecentes toda semana. Em seguida, o Nico observa um outdoor mostrando a propaganda da balsa, até receber uma ligação de uma conhecida pedindo ajuda dele, e antes de ir, o esperto lembra que ainda tem uma balinha sobrando. Já o pessoal da festa continua curtindo, e a coitada que foi mordida parece estar cada vez mais abalada, e o Barry se aproxima da Dre para tranquilizar ela sobre a situação da Lizzie, já que a mulher sempre esquece o celular. Nisso o encanador acaba comentando que tá muito feliz por ser titio, e foi com essa desculpa que a irmã dele conseguiu convencer o cara a consertar o encanamento. O problema é que a Dre ainda não sabia que a mulher dela estava grávida, ou seja, a Morena acabou descobrindo isso da pior maneira possível, e no pior momento possível. Apesar disso, os dois se abraçam e curtem ainda mais, e quando os zumbis vão se aglomerando na porta da boate, o Senna aparece e logo de cara, a Kelsey saca que a Ginsey foi de base. Ainda assim, o cara não fica abalado, pelo contrário, ele deixa claro que eles precisam dar uma festa de arromba caso queiram fugir e se livrar dos mortos-vivos.
inimigos. Aí eles preparam o figurino, o palco e os equipamentos, pois quando as portas são reabertas, a Kelsey é deixada em um local seguro, e os zumbis são recepcionados com a volta da Samonse pros palcos. Não demora muito pra Yasmin e o Barry acompanharem a drag queen lendária nessa apresentação, mas essa performance artística logo se torna uma luta, porque o trio começa a massacrar cada zumbi ali, e o encanador chega a ser encurralado, mas é salvo pela cunhada dele, que é boa em usar a besta. E após o início do combate, todos começam a fugir dali, mas eles notam que a Dre acabou ficando pra trás. Essa descoberta deixa a Samonse desesperada, a ponto de entrar para salvar a amiga dela, e na hora em que a dupla fica encurralada, os mortos-vivos ficam hipnotizados pela Yasmin, que abriu uma live pros seguidores dela. Nela, a malandra incentiva que todos se esforcem para sobreviver, e essa é a brecha perfeita para as duas saírem da boate. E antes de partirem de vez, a atiradora derruba o globo na cabeça da Queen Zumbi, com um defeito especial de dar inveja em qualquer um. Quando tudo parece ter dado certo, a coitada que havia sido mordida antes decide se sacrificar. Afinal de contas, ela tá cada vez pior, e por esse motivo, ela decide segurar a porta e atrasar os inimigos. Nisso o grupo anda pelas ruas, e acaba encontrando o Impala chamado Bárbara, que tá puxando um palco em que o Nico tá se apresentando. Assim todos se reencontram de uma vez por todas, e a Dre também se reconcilia com a Samonse. Desse modo, todos partem para a balsa, e em meio ao sono de todos, o Nico desperta do nada com a íris dos olhos em um tom rosa, e finalmente essa porcaria termina. Ok galera, o roteiro aqui salvou esse bando de idiotas incompetentes. Se o roteiro soltasse a mão dessa galera por 1 minuto, eu acho que eles morreriam sozinhos. Afinal, tem que ser 1 minuto, né? Porque aí daria tempo desses zumbis idiotas pensarem e tentarem morder os caras. E vamos combinar que esses zumbis também são os piores que eu já vi na vida. Eles parecem integrantes de um flash mob, onde todo mundo recebeu pagamento com coxinha com catupiry estragado e caldo de cana azedo. Pra qualquer um ser mordido por um zumbi, é preciso fazer muita força, tipo a Ginsei, que se jogou como sacrifício e bateu a cabeça na queda. Além disso, os zumbis fizeram poucas vítimas, já que grande parte das mortes foi culpa dos próprios sobreviventes, principalmente do Livinho, ou Nico, se você preferir. Esse cara é o verdadeiro vilão aqui. É tanta safadeza que os zumbis foram derrotados por uma live no TikTok. Sério galera, não faz nem sentido os zumbis estarem caçando humanos com o celular na mão, é só estupidez mesmo. Nem religar a energia esse pessoal conseguiu sem matar alguém de tabela. Teve gente que morreu por conta de uma janela, e eu não sei quem é mais burro aqui. O cara que mete a cabeça numa janela no meio de um apocalipse zumbi, ou o idiota que esquece de fechar essa porcaria. A Lizzie também foi ajudar uma zumbi com um bebê galera, e nem tem como jogar isso em instinto de grávida, é burrice mesmo. Quem larga um carro com uma estranha no meio da rua e vai falar com uma zumbi? Bom, sobre as notas, o critério vai ser o seguinte: se eu citei o nome da criatura mais de 10 vezes, ela recebe nota, caso contrário que se lasque, eu já tô puto com esse filme. A Dre é teimosa e cética, e mesmo depois do alerta oficial e vídeos de ataque circulando, ela ainda insiste em poupar os zumbis, o que é um risco desnecessário. Apesar disso, ela segura a operação da boate, distribui tarefas, mantém um grupo minimamente funcional e no final, acerta na cagada ao transformar a música em isca. Nota 6,5. A Kelsey começa culpando a astrologia, mas depois melhora um pouquinho. Ela reconhece a regra de destruir a cabeça e tenta manter tudo funcionando mesmo ferida. E no geral ela apanha mais da burrice dos outros, principalmente do Barry e do Nico, do que causa problemas por conta própria. Então nota 6. O Sam é um dos poucos realmente úteis. Ele faz primeiros socorros, mantém a cabeça mais fria do que a maioria, mas ele perde ponto por drama e indecisão, além de quase largar tudo no meio do caos por questões emocionais. Nota 6,5. A Lizzie ganha pontos por nocautear um zumbi com um extintor, que é uma atitude eficiente e rara nesse filme. Só que ela perde muitos pontos por uma sequência absurda de falhas, como esquecer o lugar onde a mulher dela trabalha, perder o celular, esquecer o número da própria esposa e ainda parar no meio da rua para tentar salvar um suposto bebê em pleno apocalipse zumbi. Ela sobrevive mais por sorte do que por constância. Nota 5. O Livinho, o Nico, é puro ego ambulante e um sabotador natural de qualquer grupo. O cara abre janela proibida, some do grupo por birra e ainda pensa que usar aplicativo de relacionamento no apocalipse é uma coisa boa. Ele indiretamente fez algumas pessoas irem de base, como o Jimmy e a Ginsei, já que ele abandonou a dupla. Nota 0 pra esse cara. A Ginsei é motivadora e tenta puxar o Sam de volta, além de ter uma atitude de grupo. No fim, ela entrou no modo sacrifício clássico, puxando os zumbis pra dar chance do Sam escapar. Mas ela perde ponto porque se meteu em uma missão externa mais por impulso emocional do que por necessidade prática, o que aumenta o risco pra todo mundo. Nota 4. A Jane vive no atalho e na impulsividade. Ela tá fazendo terapia hormonal clandestina, sem nem saber se o que compra é real. Evita tratamento médico e ainda se envolve com decisões ruins ligadas ao remédio e à dor. Ela só ganha uns pontos porque reconheceu que conselhos mais racionais, como terapia e fisioterapia, valem mais do que ficar correndo atrás de paradinhas toda semana. Mas ainda assim é um poço de autossabotagem. Nota 3. A Pops é uma das poucas pessoas com cérebro funcional e postura de sobrevivência. Ela teve atitude, pensou em evacuação, combate bem e finaliza zumbi com uma ferramenta peculiar. Mas também não dá pra cobrar muito nessa porcaria de
filme, né? Ela morreu mais por culpa direta do Barry do que por incompetência própria. Nota 8. O Barry, por outro lado, é um idiota que finalizou gente do grupo. Ele arremessou um machado e acertou a Kelsey. Não sabe nem usar uma arma direito quando precisa. Toma decisões idiotas sob pressão e ainda fica esbarrando em porta, encurralando os outros, basicamente causando a morte da pessoa mais competente do grupo. Se ele está na equipe, o cara vira o maior risco interno, então ele é mais perigoso do que os próprios zumbis. Nota 2. A Yasmin começa como fujona e egoísta, priorizando as publis enquanto a galera se ferra. Mas no fim, aquela live milagrosa no tique-tique hipnotiza e segura uma horda. Só pra deixar claro, isso aí é estúpido e idiota, mas é o que tem pra falar dessa pessoa em específico, né? Mesmo assim, a falta de responsabilidade e o comportamento inicial jogam a nota lá pra baixo. Nota 4. E esses zumbis são os piores que eu já vi, e acreditem em mim, eu já vi muita porcaria. Tem filme até de castor zumbi, mas esses cosplays aqui de Fred Mercury prateado são horríveis. Eles não atacam direito e eu nem sei como é que eles conseguiram infectar tanta gente. Se esse pessoal que era burro não foi infectado, eu imagino como é que era o restante de Nova York nessa realidade. O verdadeiro apocalipse tá dentro da cabeça da galera que roteirizou e produziu essa porcaria. Nota 0 pros zumbis. Fala galera, esse foi como derrotar os zumbis em Queens of the Dead. Se você enfrentasse esses mortos-vivos, com certeza você iria sobreviver, né? Me conte aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do Derrotando Filmes, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e lembre-se de não andar com gente burra, pois você pode acabar ficando burro de tabela.